Glória a Deus, querido. Eu gostaria agora de liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. E hoje eu quero falar sobre inimigos da fé. Uma das coisas, ou a coisa mais importante que nós temos e recebemos é a fé. E nós temos alguns inimigos que tentam atrapalhar nossa caminhada, tentam desequilibrar nossas estruturas. E eu quero ministrar um pouquinho sobre isso hoje. A fé é algo muito especial. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é uma definição, há um conceito estabelecido sobre a fé. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então essa é a definição, segundo a Escritura, sobre fé. No mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, vai dizer algo muito importante para nós. Ali está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu agrado a Deus? Ou como é que eu desagrado a Deus? Aqui entra o conceito de fé. Ou seja, para podermos agradar a Deus, a nossa fé precisa estar firme, precisa estar convicta. Nós não podemos ser abalados na nossa fé. É tão importante a fé que o próprio Senhor Jesus, ele dá testemunho a respeito da fé. Lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, nós vamos encontrar Jesus dizendo: e tudo que pedirem em oração, se crerem, ou seja, se tiverem fé, vocês receberão. Há uma passagem também, lá em Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5, que vai contar a história de um homem, de um centurião romano, em que ele se apresenta para Jesus dizendo que o servo dele estava muito doente e que Jesus poderia curá-lo. E Jesus então diz para ele: olha, eu vou ir até lá e eu vou curá-lo. E aquele homem, sendo um centurião, o que era um centurião? Centurião era alguém que estava, alguém dentro do exército romano que estava liderando 100 soldados, ou seja, ele tinha autoridade sobre 100 soldados. E aqui ele diz para Jesus assim: Senhor, não precisa, eu não sou digno de que tu vá até a minha casa, mas apenas libere uma palavra e o meu servo ficará bom. E ele disse: era porque eu entendo esse conceito de autoridade, e eu tenho soldados sobre o meu comando, e quando eu digo a um vai e faz tal coisa, ele vai lá e faz. Eu não preciso ir lá, eu não preciso estar junto para ter certeza de que aquela tarefa será executada, porque apenas ao liberar uma palavra eu sei que aquele soldado irá fazer aquilo que eu disse. Então, sabendo sobre esse conceito de liderança, esse conceito de autoridade, Senhor, tu não precisa ir até lá, apenas libera uma palavra e o meu servo ficará bom. E quando ele disse isso, Jesus disse: olha, até agora eu não tinha visto alguém com tanto entendimento, com tanta fé em Israel. E realmente aconteceu assim como aquele homem creu, quando ele chegou de volta à sua casa, aquele seu servo estava curado. E aí o Senhor Jesus disse que a fé dele moveu isso. Como eu disse, Jesus, ele dá testemunho da fé. Por muitas vezes na Escritura você vai encontrar Jesus dizendo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Porque a fé move o coração de Deus. Então a fé ela é um princípio que está estabelecido e muito importante na Escritura. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 4 vai dizer que a fé, que é a vitória que vence o mundo. Ou seja, como nós vencemos os dias difíceis que estamos passando, os anos difíceis, nós vamos vencer através da nossa fé. Mas então nós entendemos com isso que a fé é algo muito especial e a fé precisa estar realmente arraigada nas nossas vidas. Mas há alguns inimigos da fé, e eu quero falar de alguns essa noite, que podem atrapalhar a nossa vida e tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Então eu quero falar um pouquinho sobre 3 inimigos hoje, 3 inimigos da fé que eu acredito que são cruciais para o momento que nós estamos vivendo hoje. O primeiro inimigo da fé que eu quero falar para vocês está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. E esse inimigo chama-se dúvida. A palavra de Deus lá em Tiago então diz assim: peça, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa
que receberá alguma coisa do Senhor. Então aqui eu quero falar para você do primeiro inimigo da fé que nós temos. Chama-se a dúvida. E a palavra de Deus diz que aquela pessoa que ela tem a dúvida como um conceito base da sua vida, ela é uma pessoa que ela é como uma onda do mar que hoje está aqui, amanhã está ali, é jogada para cá, é jogada para lá. Assim é a pessoa que vive com dúvida. E nós percebemos, e eu quero dizer algo para você, de que a dúvida, ela não permite que você se estabeleça. Guarde essa frase no seu coração. Quando a dúvida impera, quando o espírito de dúvida atua sobre a sua vida, ele impede que você se estabeleça. Por exemplo, nós vemos isso, quantas pessoas elas começam a empreender algo e de repente elas começam a sentir dúvida no meio do caminho. Será que é para continuar? Será que ela fez a escolha certa? Será que esse é o caminho certo? E daqui a pouco ela desiste daquele empreendimento, e daqui a pouco, mais adiante, ela começa outro empreendimento. E assim ela vai, e ela vai, e ela vai. E por causa desta dúvida dentro dela, ela não consegue se estabelecer nos seus negócios. Sabe qual é o empresário, querido, que dá certo? É o empresário que não desiste. É a pessoa que não desiste daquilo que ela empreende. E hoje nós vemos muitas pessoas assim como a onda do mar, porque há uma dúvida dentro delas, essa dúvida de volta e meia, né? De tempos em tempos, essa dúvida ela volta e ela corrói essa pessoa, e essa pessoa não consegue se estabelecer na vida. Por exemplo, tem pessoas que têm dúvida na área dos relacionamentos, e chega um exato momento que elas começam a questionar aquele relacionamento, e começam a gerar dúvidas: será que esse relacionamento é certo? Será que eu devo continuar investindo? Será que eu não estou errado? E aí muitas pessoas elas interrompem um relacionamento, começam outro relacionamento, e daqui a pouquinho aquela dúvida vai vir de novo, e daqui a pouco passa-se muitos anos e aquela pessoa continua sozinha, porque há uma dúvida estabelecida dentro dela, e essa dúvida seguidamente volta, e ela dá ouvidos para essa dúvida, e essa dúvida atrapalha a vida dessa pessoa. Tem muitas pessoas também que têm dúvida a respeito da sua liderança espiritual. Não que aquela pessoa ela não respeite, ela tenha dúvidas sobre o caráter daquela liderança espiritual. Não é que ela tenha essa dúvida, mas ela não consegue se estabelecer em um lugar. Ela está em um determinado lugar e daqui a pouquinho ela começa a ficar com dúvida se aquele ali é o seu lugar. E aí ela começa a pensar, né, como muitas pessoas dizem por aí: meu tempo aqui acabou. E então elas vão para outro lugar. E aí daqui a pouco isso vai acontecer de novo, daqui a pouco de novo. E daqui um pouco, quando você olhar para trás, quando essa pessoa olhar para trás, ela não construiu, ela não estabeleceu relacionamentos, raízes em nenhum lugar, porque há uma dúvida dentro dela. E essa dúvida atrapalha ela na área dos negócios, atrapalha ela nos relacionamentos, atrapalha ela na sua vida de liderança espiritual, e ela não consegue se estabelecer, porque a dúvida não deixa ninguém se estabelecer. Esse é o primeiro inimigo, querido, que nós temos, é um inimigo crucial e que ele está atacando muitas pessoas, e muitas pessoas vivem enredadas hoje, porque elas dão ouvido para a dúvida. Tomé duvidou e ele pagou, e ele, como a gente diz, né, Tomé, ele pagou um mico na frente dos discípulos. Ele não creu que Jesus havia ressuscitado, ele não creu, ele duvidou. E aí Jesus, ele novamente se apresenta para os discípulos, e aí chama Tomé na frente de todos e diz para Tomé: Tomé, por favor, vem aqui e prove realmente que isso aconteceu. E diz para Tomé: Tomé, não seja alguém com dúvida, mas seja alguém que crê. Então a dúvida, querido, ela atrapalha, a dúvida ela bloqueia a nossa fé, ela faz com que a fé da pessoa fique abalada, e você não pode deixar que a dúvida ela prevaleça na sua vida. Segundo inimigo que eu quero falar essa noite é a ansiedade. A ansiedade, ela é um segundo inimigo muito grande da fé. Sabe que Filipenses 4:6 diz que nós devemos andar ansiosos por coisa alguma. E já em Mateus 6:25, eu quero ler esse texto com você agora. Mateus 6:25 até o 32, Jesus nos dá uma aula, nos dá uma lição de como vencer a ansiedade. E ele diz assim, eu vou ler para você agora a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos contra a vossa vida,
pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, disse Jesus, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Ou com que havemos de vestir? Todas essas coisas os gentios procuram. Porque vosso Pai, guarde isso, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então Jesus aqui, ele nos dá uma aula sobre como não ficar ansioso. E a ansiedade, ela é considerada hoje o mal do século, porque a partir da ansiedade é que as outras doenças que nós chamamos psicossomáticas são geradas. A partir da ansiedade é que vem a síndrome do pânico, é que vem a depressão, enfim, todas essas doenças, elas estão associadas à ansiedade. Tudo começa com ansiedade. E Jesus aqui está falando em Mateus para a gente, 6:25, que nós devemos não deixar ser tomados pela ansiedade. E o que deixa as pessoas ansiosas? São essas coisas que nós lemos aqui. O que vamos comer amanhã? O que vamos beber amanhã? O que vamos vestir amanhã? E esse é um tempo que muitas pessoas estão preocupadas, porque perderam seus empregos, porque as suas rendas diminuíram, porque elas estão ansiosas, porque elas não sabem se o próximo mês elas vão conseguir suprir as necessidades da sua família. Elas não sabem se no próximo mês elas vão conseguir quitar as suas contas, e isso gera muita ansiedade. Isso tira o sono de muitas pessoas. Mas aí Jesus vem aqui no versículo 32 de Mateus 6 e diz: vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Como é que nós vencemos a ansiedade, querido? Entendendo esse texto de Mateus 6. Primeiro, decida o que realmente tem valor para você. Sabe que às vezes nós ficamos ansiosos por causa de uma roupa. Ficamos ansiosos com algumas coisas que... Há algumas coisas mais importantes que isso. Decida o que realmente tem valor para você. O que tem valor para você? Número 2, a vida tem mais valor do que o alimento, do que as roupas. Querido, agradeça a Deus pela sua vida. A sua vida é mais importante que todas as outras coisas. Às vezes nós acordamos pela manhã e nós não abrimos a porta ou a janela da nossa casa e nós olhamos para o céu e dizemos: que sol lindo que está nascendo. Nós geralmente fazemos tudo tão rápido, tudo no automático. Muitas vezes nós nem saboreamos o nosso alimento, nem a nossa comida, porque nós estamos fazendo tudo tão rápido, tudo correndo atrás dos nossos objetivos, atrás das coisas que vão aliviar a nossa ansiedade. Terceiro, você tem muito valor para Deus. Quarto, viva somente um dia de cada vez. Eu sei que é difícil isso, mas às vezes nós estamos ansiosos porque estamos preocupados com o dia de amanhã. Muitas pessoas hoje, elas talvez não aproveitaram o domingo como poderiam, porque elas estão preocupadas com aquilo que elas têm que fazer amanhã, que é segunda-feira. Elas estão preocupadas com algo que vai acontecer durante a semana, com algo que ainda a está incomodando, e elas não conseguem viver aquele dia porque estão preocupados com o próximo dia. Sabe que eu tenho ouvido de muitas pessoas que nesses dias acabaram perdendo pessoas queridas. E uma das maiores dores dessas pessoas é: por que eu não aproveitei o dia com essa pessoa? Por que eu não falei aquilo que eu deveria falar naquele dia? Porque eu estava tão ocupado com algumas coisas
que não são principais, que não são tão importantes. E de repente aquela pessoa foi embora. Então a ansiedade tem feito isso com a nossa geração. Mas aí vem 1 Pedro lá, capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu quero dizer para você o seguinte: como é que nós vencemos a ansiedade? É entendendo que Deus cuida de nós. Querido, Deus cuida de você. Sabe que muitos de nós já passaram por momentos difíceis, momentos em que parecia que em algumas áreas, algumas coisas não iam se mover, mas sempre que isso acontece, Deus age de uma forma sobrenatural. Deus vai usar alguém, Deus vai criar alguma situação, Deus vai tirar você dessa situação. Mas acredita, lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de ti. E o terceiro inimigo que eu quero falar essa noite chama-se medo. Na semana passada, uma das nossas líderes aqui, a Carol, ela ministrou sobre o medo. Essa ministração, ela também está no nosso canal, você pode assistir depois. E eu quero falar um pouquinho sobre este grande inimigo da nossa fé, que se chama o medo. O que é o medo? Eu quero resumir para você o que é o medo. O medo, ele é a ausência de amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Então o que é o amor? O amor é a ausência. O que é o medo, perdão? O medo é a ausência de amor. Ou seja, quanto mais amor eu entendo que eu recebo de Deus, e quanto mais amado eu me sinto por Deus, quanto mais amado eu me sinto pelas pessoas que estão à minha volta, menos medo eu vou ter. Quanto mais rejeição eu sinto sobre o amor, mais medo eu terei. Sabe que nós aprendemos na escola, né? Quando aprendemos lá sobre sinônimo e sobre antônimo, né? Sinônimo são palavras semelhantes e antônimo são palavras contrárias. Então nós aprendemos lá que o contrário de amor, ele é ódio. E o contrário de coragem é medo. Esse é um conceito do mundo, esse é o conceito que nós aprendemos na escola. Mas esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico diz que o contrário de amor é medo. Por quê? Porque todas as outras atitudes, ações que eu vou tomar, elas estão baseadas no medo. Uma pessoa, ela odeia, na verdade, porque ela tem medo. Uma pessoa, ela se fecha em si para algumas coisas porque, na verdade, há um medo dentro dela. Então quando ela tem um problema na palavra amor em alguma área da sua vida, aquele medo domina ela e ela se fecha para aquilo. Então o medo não permite que essa pessoa se abra. Mas Mateus 28:20, Jesus explica para nós por que nós não devemos ter medo. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse para mim e para você que estaria com a gente apenas nos momentos difíceis. Ele não disse que estaria conosco apenas nos dias bons. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E se Ele está conosco, e se Ele tem cuidado de nós, nós não devemos ter medo. Apocalipse capítulo 1, versículo 17, você vai encontrar o seguinte texto lá: então Ele colocou a sua mão direita sobre mim. Aqui o apóstolo João está dizendo que Jesus, o Senhor, colocou a sua mão sobre ele e disse: não tenha medo. Por quê? E ele explica: porque eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Querido, você não precisa ter mais medo, porque Jesus, Ele prometeu que estaria com você, e Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Por último, eu quero dizer para você que você não pode se esquecer que Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por isso, você não precisa viver com medo. Você não precisa ser dominado
pela dúvida. Você não precisa ser dominado pela ansiedade. Você não pode ser dominado pelo medo, porque o Senhor está contigo. E nesses dias, todas as coisas que estão acontecendo à nossa volta têm o objetivo: abalar a tua fé, abalar a minha fé, fazer com que a nossa fé seja abalada. Por quê? Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então não permita que a sua fé seja abalada por nada. Não deixe que a dúvida, tem pessoas que talvez eu estou falando isso hoje, que a sua vida tem sido baseada em dúvida. A sua vida tem sido baseada nesses dias em ansiedade. A sua vida tem sido baseada em medo. Mas eu quero dizer para você que o perfeito amor, o amor de Deus, lança fora todo esse medo. Meu querido, eu quero agora orar pela tua vida. E hoje é uma noite muito especial, né? Esse é um domingo que nós comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Jesus. E daqui a alguns minutos nós vamos participar da ceia. Aí na sua casa, se você tiver um pão aí, se tiver um suco de uva, você prepara agora, que daqui a alguns minutos nós já vamos estar participando juntos e agradecendo a Deus pela aliança, por esse pacto que Ele fez conosco. E quando nós participamos da ceia, na verdade nada mais é do que trazer à memória a aliança que o Senhor Jesus estabeleceu com a sua igreja. E nós faremos isso daqui a pouquinho. Eu quero agora orar e abençoar a tua vida. Se você está com dúvida, se você está ansioso, se você está com medo, entenda que a palavra de Deus, ela liberta você. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus liberta você de todo esse medo, de toda essa dúvida e de toda essa ansiedade. Lance isso fora hoje e não permita que a sua fé seja abalada por nada exterior que vem sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que ainda vão nos assistir, nos ouvir. Senhor, aqueles que ainda estão vivendo sobre dúvida e que a sua vida tem sido, como lemos aqui, jogada de um lado para o outro em muitas áreas da sua vida por causa do medo. Senhor, pessoas que têm vivido tão ansiosas nesse dia, estão ficando doentes por causa da ansiedade, por causa da antecipação das coisas. Senhor, nós nos arrependemos disso essa noite e pedimos a Ti que haja nas nossas vidas, haja na vida das pessoas que estão conosco esta noite, Senhor. Também aqueles que têm sentido medo, derrama o Teu amor sobre essas pessoas, Senhor, porque o Teu amor, o amor perfeito, o amor de Deus, Ele lança fora todo medo, Senhor. E nós abençoamos a todos aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém.